Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e esta é mais uma aula de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. A aula de hoje está bem interessante para a galera que curte programação de processadores, microcontroladores e afins. A galera elogiou muito mesmo a videoaula passada, que foi uma introdução ao processador Z80, e hoje vamos continuar nessa pegada. Vamos aprender como ler uma memória EEPROM. Então é muito interessante e com certeza se aplica a projetos futuros com o Z80 que eu pretendo trazer aqui no canal. Talvez uma série especial. Não estou prometendo nada, mas conto com o seu comentário aqui embaixo. Já comenta aí se você quer série, pede mesmo. A galera pediu bastante, eu gostei muito disso, então continuem insistindo e pedindo aqui nos comentários, elogiando os vídeos e compartilhando ao máximo que podemos trazer para vocês. Vamos entender como funciona o processo de leitura, uma pincelada no processo de escrita de uma memória EEPROM, e você vai entender hoje como funciona de verdade uma EEPROM, que também é algo muito importante. E este vídeo é um patrocínio da Toroid do Brasil. Acesse toroid.com.br e solicite cotação para transformador toroidal, indutor toroidal e muito mais. Toroid.com.br, o link está aqui na descrição. Acesse e faça sua cotação agora mesmo. Quadro branco agora para entender um pouquinho de teoria, depois computador e depois bancada. Essa é a aula de sexta, todo mundo gosta. Let's get started! Essa aqui é a EEPROM que vamos utilizar no teste prático, então é uma 2764. Como você sabe, EEPROM é o acrônimo de Erasable Programmable Read-Only Memory. Ela pode ser apagada, programada e é uma memória de somente leitura, então não volátil. E este tipo de componente aqui contém uma janela em cima, vocês vão ver na prática de bancada daqui a pouquinho, que expõe o substrato. E com isso aplicamos uma luz ultravioleta por alguns minutos e conseguimos apagar o conteúdo da memória. É a única forma de apagarmos a memória EEPROM. E aí você já conhece também a EEPROM. Esta memória aí pode ser apagada eletronicamente, pois esse E na frente aqui é de Electrical. Então você pode utilizar ela e não precisa mais expor a uma ultravioleta para apagar o seu conteúdo. Basicamente esta aqui, ela contém 13 bits de endereços, portanto 2 elevado na 13 nos dá 8.000 e pouco, ou seja, uma memória de 8 KB, e ela tem 8 bits de dados, sendo o Q7 o mais significativo e aqui o A12 é o mais significativo dos endereços. VCC, alimentação de 5 volts, VPP, que é a tensão de programação, VSS, que é o terra, e os 3 pinos de controle, que é o de programação, o de habilitação e o que habilita as saídas. Então é muito simples de ler esta memória. A programação dela basicamente se dá da seguinte forma. Você determina o endereço que quer gravar, determina o dado que quer gravar, aplica uma tensão de 12,5 volts em VPP, coloca o gate em 1, coloca o enable em 0 e aplica um pulso por um determinado tempo no pino de Programmable, o P. Com isso você grava o dado que está aqui, você configura o dado na memória atual. E aí incrementa o endereço, aplica mais um pulso e assim por diante. Este é o processo de gravação que veremos em aulas futuras aqui no canal, que ele é um pouquinho mais complicado. Ok? Então, para ler ela é mais fácil ainda. O VCC é 5 volts, VPP é 5 volts, certo? E temos aqui o Programmable que vai ficar sempre em 1. Então vamos representar aqui, Programmable sempre em 1. O Enable vai ficar em 0, que ela vai ficar habilitada. Então Enable sempre em 0. Certo? Eu vou colocar aqui a barrinha em cima e o gate tem que habilitar as saídas. Portanto, fica em 0 também. Fácil, né? Vamos trocando os endereços aqui e vamos enxergar
o dado atual do respectivo endereço. Muito simples de fazer a leitura mesmo. E aí você pode simular isso aqui em um software simulador e você pode inclusive simular o processo de gravação em um software simulador. Eu vou fazer um vídeo exclusivo para a nossa plataforma Dailymotion mostrando no simulador o processo de gravação e leitura dessa memória aqui. Então nos siga no Dailymotion também, dailymotion.com/wrkits. Eu vou deixar o link aqui embaixo, vai ser um vídeo exclusivo naquela plataforma só com a simulação. Hoje vamos ver na prática o processo de leitura. Então, agora você sabe como fazer a leitura. Vamos entender o mapa de memória. Aqui está o mapa desta memória. Então ela vai de 00 a 1FFF. Ok. Quando você tem a memória totalmente limpa, após exposição à luz ultravioleta, cada um dos dados está em FF, o que significa que estes 8 bits serão 1. É bem fácil de entender, não concorda comigo? Então inicia tudo em FF. Ou seja, aqui em vermelho neste mapa eu tenho endereço, então aqui é 0000, aqui é 0001, 0002 até 000F e aí continua, sequência hexadecimal, lembre disso. Esse aqui é 0010, 0011, 0012 e assim por diante. Vamos supor que você configura a gravação, então coloca o endereço 0 aqui, colocando todos os bits em 0 e determina que o dado será, por exemplo, 2 hexa. O que acontece é que será gravado nesta posição aqui o valor 2 hexadecimal. Você quer escrever no endereço 1 e determina que o dado será EB hexa, por exemplo. Será gravado aqui EB hexa. E assim por diante. Viram como é simples de entender uma memória ROM? E aí você pode gravar ela até a posição desejada e o resto fica apagado. Você tem, neste caso, 8 KB de memória para trabalhar. Basicamente, de teoria é isso. Vamos ver mais um pouco de teoria com o diagrama esquemático completo no computador agora. Dar uma olhada no datasheet desse cara aqui e aí vamos para a bancada. Estamos aqui com o datasheet da EEPROM 2764 e você vê aqui que a tecnologia NMOS 64K, mas eu não falei que eram 8K, mas é 64K bits. Preste atenção sempre nas terminologias. Então, ela é 8K bytes e 64K bits de dados. A programação, a tensão de programação é 12 volts, como você pode ver. E aqui está o diagrama lógico dela, conforme você viu já no quadro branco. E aqui está o aspecto físico dela, a pinagem propriamente dita. Ela tem 28 pinos, o VPP está aqui. Aqui temos linhas de endereços, aqui também. E temos as linhas de dados, VCC e VSS. E os outros pinos de configuração. E aí sempre é bom dar uma lida. E aqui no tópico sobre programação, como você pode ver, ele está dizendo que todos os bits estão em nível lógico 1, quando a memória está apagada, após a exposição de ultravioleta. Então você introduz os dados de programa com zeros, certo? Em cada um dos locais desejados. E você pode programar com zeros e uns, mas a única forma de colocar 1 em um determinado dado, de forçá-lo a 1, é por exposição à luz ultravioleta. Basicamente é o que está dizendo isso neste parágrafo sobre a programação da EEPROM. E aí tem todas as características e o que interessa para nós mesmo é esta figura aqui que mostra as formas de onda da leitura da memória. Então se você utilizar outras memórias, quiser fazer o teste com outras EEPROMs, ou mesmo EEPROMs, o processo é bem semelhante. A diferença é que você pode apagar as EEPROMs eletricamente, não precisa de luz ultravioleta. Você tem que checar o datasheet do componente para ver se fecha tudo certinho. Então aqui você seleciona o endereço que você quer ler. Aqui você habilita a memória, o pino de Enable. Aqui você habilita as saídas
para enxergar os dados você tem que habilitar como saída, então o pino Gate é para isso. E aqui você visualiza os dados. É muito simples como foi mencionado. Para quem tem curiosidade, pode checar também como realiza a programação, que é um processo um pouquinho mais complicado. Você já pode ir dando uma lida aí e uma analisada neste quesito. Aqui inclusive tem o fluxograma para a programação. E aí, baseando-se neste datasheet e nas informações contidas nele, projetamos este circuito aqui, que é o que vamos testar daqui a pouquinho na bancada. Então, temos aqui DIP switches com resistores de pull down, onde selecionaremos os endereços. Estas duas aqui, uma vai para VPP, observe as labels, certo? Então, interpretação de diagramas. VPP aqui, nesta linha, vai ligado aqui, certo? Então, imagine que tem um fio ligando este ponto a este ponto aqui. PGM, PGM. E os endereços começam aqui em A12 e vai até o A0, sendo o A12 o mais significativo. Então, esta linha do A12 vai ligado aqui nesta linha do A12, está vendo? Então, estas são as ligações. Aqui está o barramento de endereços, 13 bits. Aqui está uma chavezinha para o Output Enable, para habilitarmos a saída. E nas linhas de dados, para enxergar estes dados, vamos ligar 8 LEDs no modo Current Sourcing. E assim, quando temos um, o LED está aceso. Então, DB0, DB0, DB1, DB1 e assim por diante. Capacitor de desacoplamento entre os pinos de alimentação, pino 28 e o pino 14. E aí está. É um diagrama esquemático bem simples, como você pode ver, e já nos possibilitará realizar a leitura de cada um dos endereços das memórias EEPROM. Certo? Vamos para a bancada ver isso funcionando. Venha comigo! Aqui está a memória bem de perto para você ver. Olha que interessante, para quem não conhece ainda essa janelinha aqui, onde você expõe a uma luz ultravioleta e aí consegue apagar toda a memória. Essa aqui é a 2764. Aí está ela. Aqui o nosso circuito montado e pronto já. Os nossos endereços, eu coloquei aqui o VPP e o P, nessas duas chavezinhas aqui, portanto elas estão em 1. As demais são a de seleção de endereço. E aqui está o gate, que habilita ou não a saída. Eu vou ligar a fonte de alimentação e conseguimos já enxergar aqui o primeiro dado. Observe que o endereço atual é 0, todas as chaves estão desligadas e temos aqui o dado que conseguimos ver que é EB-hexa. Está vendo aqui? Então 1110 é o E, 1011 é o B. O próximo endereço 09-hexa. O próximo, que seria o 2, 90-hexa. O endereço 3, F8-hexa. O endereço 4, CD-hexa. O endereço 5, C0-hexa. E assim por diante, você pode ir verificando cada um dos endereços e consegue ler então toda a memória. Viram que interessante? E aí com umas poucas alterações aqui neste mesmo circuito conseguimos programar esta memória. Óbvio que ela deve estar toda apagada para isso e vamos fazer isso em aulas futuras, em algumas semanas aqui com vocês, que é bem interessante para entendermos também como funcionam essas memórias ROM. E aí, a sacada dessa memória aqui é que só conseguimos escrever um dado em 1 quando há exposição à luz ultravioleta aqui no substrato. Beleza? Por isso que não conseguimos escrever nela uns eletronicamente, apenas zeros são escritos. Quando você escreve 0 no respectivo endereço,
você deixa salvo este 0. Por ela ser uma memória não volátil, quando desligamos a alimentação e ligamos de novo, veja que continuamos aqui no endereço 0 com o EB hexa. Eu vou tirar aqui para você ver. Tirei a alimentação, liguei de novo. Está aí o mesmo dado no endereço 0. No endereço 1, 09 hexa. No endereço 2, 90 hexa. E assim por diante ela fica com todos os dados salvos. E é assim que rodam os programas em processadores. Isso é muito interessante para você entender, você que quer aprender mais sobre processadores, microprocessadores e até mesmo microcontroladores. Se eu coloco o gate em 1, está tudo apagado. Neste instante, os nossos pinos de dados, o barramento de dados está configurado como entrada. Ele está em tree state, basta configurarmos então o dado desejado a escrever no respectivo endereço. Aplicando uma tensão de 12,5 volts em VPP e dando um pulso com uma largura específica no pino de programação, você grava esse dado, contanto que a memória esteja apagada. Show de bola, galera! Mais um projeto aqui na sua aula de sexta clássica, aula de engenharia eletrônica do WR Kids Channel. Essa foi mais uma videoaula de engenharia eletrônica. Deixe seu like, favorite o vídeo, compartilhe com a galera. Se é novo aqui no canal, botão vermelho inscrever-se. Se ainda não é inscrito, botão vermelho inscrever-se e marque o sininho para receber atualizações. Mesmo que você seja inscrito, dê uma conferida ali no sininho se está marcado. Assim você recebe notificação sempre que sai um vídeo novo. Aqui tem vídeo todo dia, cursos, projetos, tutoriais, muito conhecimento para você, porque isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Por hoje é isso, vou ficando por aqui. Aquele abraço, ótimo final de semana a todos e até a próxima. Quando você tem uma memória totalmente limpa, após expor por ultravermelho é bom. Quando você tem uma memória totalmente limpa, após expô-la